Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, em mais um vídeo nosso aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muitas das vezes controverso, né? E sobre algumas passagens, em especial 4 passagens do livro de Atos, que mencionam sobre alguns episódios de batismo de pessoas, né? Batismo em águas e que muitas vezes gera um pouco de controvérsia aí, por conta que Jesus ele deixou a fórmula batismal lá em Mateus 28, finalzinho do capítulo lá, para batizar em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como nós vemos lá, que é a grande comissão, né? O texto mais conhecido como a menção ali da grande comissão. E nós vemos nessas 4 passagens de Atos os apóstolos batizando em nome de Jesus e não em nome da Trindade, né? Inclusive gerou até muitas vezes algumas seitas aí, unicistas, né? Mais conhecidas aí, né? Como nós temos, por exemplo, o grupo Voz da Verdade, né? Que muitas vezes é um grupo muito conhecido por seus hinos, mas eles também, uma parte deles que não é conhecida é essa questão de eles serem unicistas e não acreditarem na Trindade e batizarem somente em nome de Jesus, muitas vezes baseados equivocadamente nessas passagens, né? E eu estou aqui para a gente traçar um panorama aí nessas passagens aí e trazer algumas menções de alguns especialistas da área aí. Então, fica comigo até o final do vídeo e compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa que você já conversou sobre isso, tá? E comenta aqui o que você achou para a gente continuar aí essa conversa, tá? A primeira passagem aí é que nós vemos essa primeira menção aí ao batismo em águas em nome de Jesus, é logo após aí Jesus subir aos céus, né? A gente vê lá em Atos 1 que ele traz aquela ordenança, né? Para que eles pudessem ir a Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, né? Que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para que pudessem pregar o evangelho, né? E nós vemos lá em Atos 2 esse texto muito conhecido por nós, ali que houve a primeira vez do batismo com o Espírito Santo, né? E nós vemos ali que após aquela pregação de Pedro, que nós vemos todo aquele sermão de Pedro, ele fala, mais especificamente em Atos 2:38, ele diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, ele está pregando aqui para uma maioria judeus, né? Mais judeus aqui. Inclusive nesse episódio foram 3.000 pessoas que foram salvas, né? E batizadas também. Então é interessante que surge essa dúvida. Se Jesus já tinha colocado lá em Mateus 28 que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que Pedro, o principal ali, que tinha recebido esse mandamento de Jesus para que pudesse apacentar as suas ovelhas lá no final de João, por que ele batiza agora em nome de Jesus, sendo que Jesus, nem mesmo Jesus especificamente disse alguma coisa ou tem algum mandamento explícito sobre essa questão? Estaria Pedro sendo unicista? Ou estaria Pedro desobedecendo aí, ou tentando formar a sua própria igreja, ou tentando ser um líder, ou tentando ter seus próprios discípulos, separado da comunidade de Deus? E nós percebemos que não é bem essa questão. É bem interessante a gente ver que, na verdade, Pedro ele mencionou esse batismo em nome de Jesus porque a sua pregação, o seu ministério, tudo isso tinha a ver com Jesus e o seu ministério. Se nós percebemos a pregação de Pedro anterior, após o batismo com o Espírito Santo e antes dele mencionar esse batismo em águas e essa questão do arrependimento, nós vemos que ele faz uma grande exposição sobre o Evangelho. Ele vai mostrando, ele vai trazendo diversas passagens até do Antigo Testamento, né, mostrando, porque ali era a maioria judeus, então ele mostrava que aquele Jesus o Nazareno, que foi crucificado, que foi morto,
que foi maltratado pelos judeus, ele sim era o Messias prometido. Então ele faz toda essa exposição e prova que Jesus, o Nazareno, ele era o Messias esperado. Então, essa primeira menção aqui é interessante que ele faz isso para que ele pudesse concatenar aí, juntar essas ideias e colocar que tudo isso tinha a ver com Jesus e o seu ministério. O que eles estavam pregando é com aquele homem, aquele pescador, aquele carpinteiro, um pescador, aquele amigo de pescadores e aquele carpinteiro que andou aí pelas ruas de Jerusalém e foi muito conhecido aí, realizou diversos sinais. Aquele era o Messias prometido. Então ele traz essa ideia para que ele pudesse seguir por assim um fio da meada aí, e colocar Jesus como centro ali, né? O comentarista David Williams, no seu comentário de Atos da editora Vida, ele comenta o seguinte, abre aspas: Jesus Cristo e a fé nele são a base sobre a qual este batismo era oferecido, estando ligado à promessa. Isto se enquadra com a evidência de que, por ocasião do batismo, era costume o convertido fazer uma confissão de Jesus como Senhor. Ou seja, que até inclusive o Craig Skinner, que ele tem o seu comentário do Novo Testamento, que inclusive ele é o autor daquele conhecido comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, né, do Antigo e Novo Testamento. É interessante também o que ele vem corroborar e comentar que, na verdade, esse em nome de Jesus significa simplesmente que a pessoa ela é batizada, que a pessoa batizada confessa a Cristo, né? Que na verdade por assim dizer, essa frase em nome de Jesus, quando ela é mencionada em Atos, ela não revela uma fórmula batismal, como por exemplo Jesus mencionou a fórmula batismal que seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Pedro e os apóstolos mencionam em nome de Jesus, ele não está mencionando aqui uma fórmula batismal, mas na verdade ele está indicando a confissão de fé daquela pessoa que está sendo batizada. Porque no caso, o batismo, isso é até tema para um outro vídeo, mas trazendo uma ponta aqui, na verdade o batismo, ele na verdade é uma confissão de fé pública, uma confissão externa daquilo que já aconteceu internamente. A gente confessa a Cristo no nosso coração e com a boca a gente faz a confissão para a salvação, como nós vemos lá em Romanos 10, né, que ele fala: a saber, se com tua boca confessares e creres em teu coração que Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, a confissão externa, ela deve vir junto com a confissão interna, por assim dizer, uma transformação interna. Não adianta a gente confessar a Cristo ou ser batizado publicamente se a gente verdadeiramente não tem um compromisso com Jesus. Então, no caso, essa questão do batismo em nome de Jesus não era revelando aqui uma fórmula batismal, não era fazendo uma mudança, não era trazendo uma desobediência a Cristo, mas era indicando que aquela pessoa que estava confessando a Jesus também estava sendo batizada em nome dele, estava pondo a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Então ali indica a confissão de fé de quem recebe, ou seja, que nós estamos crendo ali, confiando que Jesus ele é o Messias. Aqui no caso de Atos 2, né, era mais para judeus, confessando que Jesus é o Messias, esperado que somente ele pode redimir os nossos pecados. Crendo nele, nós recebemos essa remissão dos pecados. Um outro comentarista lá do Comentário Esperança, aquele comentário do Peixinho, que acho que muitos de vocês podem conhecer, da editora Esperança, o Werner de Boer, ele comenta que esse batismo era uma clara decisão de conversão radical, ou seja, a pessoa que aceitava se batizar estava fazendo uma confissão de fé pública, até que a gente já mencionou, demonstrando externamente algo que já havia acontecido internamente. Ou seja, essa questão do em nome de Jesus tinha muito mais a ver com a confissão de fé da própria pessoa que estava sendo batizada e das demais pessoas que estavam confessando, se arrependendo dos seus pecados e crendo que somente em nome de Jesus eles poderiam ter essa remissão e esse perdão dos seus pecados, tá? E no caso indicava mais a sua confissão e não uma fórmula batismal, né? Uma outra coisa que é interessante a gente ressaltar é que ali em Atos nós percebemos já existia, segundo alguns comentaristas, que já existia batismo. Por exemplo, nós vimos nos evangelhos que João ele batizava.
E inclusive a gente tem várias menções, João batizou com água, mas vocês receberão o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, né? Nós percebemos muitas passagens assim, ou seja, fazendo esse contraste, que João ele veio para abrir o caminho, ele nunca quis ser o Cristo ou ser o Messias, que inclusive quando ele foi perguntado, ele disse, eu sou a voz que clama em meio ao deserto, endireitai as veredas, ou seja, ele estava endireitando as veredas para que viesse a Cristo Jesus, ou seja, ele entendia o objetivo do seu ministério não era substituir a Cristo, não era fazer um pé de igualdade com Cristo. É tanto que lá em João 1 ele manda que os seus discípulos sigam a Cristo, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós não vemos em nenhum momento João querendo competir aí com Jesus, né? Então, só para fazer esse contexto. Então, no caso, João já batizava os seus discípulos. A gente vê, por exemplo, lá em Lucas até uma descrição bem mais detalhada das diversas pessoas que ele vai batizando. E pessoas que se arrependem dos seus pecados, né? E nós vemos, por exemplo, também que na menção da história cultural, nós vemos que prosélitos judeus também eram batizados naquela época. Então, assim, a primeira vez que o batismo cristão era ministrado era nessa vez aqui de Atos 2. Então, foi uma ocasião que na verdade, que nós vamos ver ao longo desse vídeo, que as 4 passagens que há essa menção em nome de Jesus eram passagens bem específicas, bem peculiares, e foram em momentos muito importantes da história da igreja. Nós vemos que principalmente esse Atos 2 era a primeira vez que o batismo cristão ele estava sendo ministrado. Ou seja, já existia um batismo dos prosélitos judeus e já existia o batismo de João, o batismo com água, era muito conhecido naquela época. Então, inclusive muitos desses cristãos que perseveraram unanimemente, é provável que fossem discípulos de João, pois nós vemos algumas menções nos evangelhos que alguns discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus, a seguir Jesus e a andar com Jesus. Então, eles precisavam diferenciar, mostrar por que esse batismo cristão, por assim dizer, o batismo deixado por Jesus, esse sacramento lá, era importante. O que ele se diferenciava do batismo de João e do batismo dos prosélitos? Então eles colocaram essa diferenciação, que era diferenciado aí, porque era em nome de Jesus, era abaixo da autoridade de Jesus. Era crendo, por conta de uma confissão de fé interna, que nós já cremos que Deus, que Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados, nós confessamos publicamente, por meio do batismo, a nossa ligação e o nosso relacionamento mais estreito com Jesus Cristo. Ou seja, eles precisariam especificar o que havia de novo quanto a ele, né? Um outro ponto que é muito importante a gente frisar é justamente lá em Atos 8. Atos 8:16 é interessante o que o pastor Alderi, que ele escreve muitos artigos, muitos livros, mas alguns artigos naquela revista conhecida Fides Reformada, da Igreja Presbiteriana. É muito interessante esses artigos, até é bom que você conheça depois essa revista lá. Tem muitos conteúdos bons. Então ele comenta que, na verdade, que esse batismo que ocorre em Samaria chega em um dos estágios. Ele comenta corretamente que, na verdade, essa pregação aqui por Filipe, que a gente não pode confundir com Filipe apóstolo, era aquele Filipe que foi escolhido lá em Atos 6 entre os diáconos, ele com a perseguição que foi feita por Saulo na época, ele vai pregando. Então ele tem até aquele episódio que ele batiza o eunuco, depois ele é arrebatado, ele pergunta se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e ali ele faz a explicação do evangelho. O que é mais interessante é que ela chega num dos estágios, porque Jesus falou assim, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, depois vão pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o evangelho aí estava começando a ser propagado aí também em Samaria, né? Nesse local que assim como nós vimos até lá em João, naquele episódio da mulher samaritana, em diversos episódios aí, nós vemos essa divergência, né? Essa briga entre judeus e samaritanos, né? Os samaritanos eram acusados de não serem mais puros, na época dos exílios, né, que aconteceram aí no Reino do Norte e também no Reino do Sul. Acabou que alguns judeus, né, se misturaram com o pessoal do exílio, né, com o pessoal estrangeiro, então nasceram pessoas mestiças,
e acabaram que eles eram um pouco discriminados pelos judeus que ali mais do Reino do Sul, né? Foram as tribos que se mantiveram ali debaixo do reinado da família de Davi. Então tinha essa rixa e essa coisa discriminatória entre os judeus e os samaritanos. Então era uma outra ocasião muito importante ali, um estágio, era um ponto ali, por a gente dizer, nevrálgico, porque era muito importante ali para o evangelho, ou seja, o evangelho estava saindo de Jerusalém, passando dos judeus ali e indo para os samaritanos, onde eu vi aquela confusão. Então, no caso, é até interessante nessa questão da teologia bíblica ali em Atos, Lucas mostra que os judeus, entre essa briga entre os judeus e os samaritanos, acontecia de tal forma. Os judeus foram, lá em Atos 2, foram batizados em nome de Jesus, e agora os samaritanos aqui em Atos 8 estão sendo batizados em nome de Jesus, ou seja, aquele povo que estava brigando, que por anos e anos tiveram diversas rixas aí religiosas, étnicas, raciais aí, e toda essa questão, eles estavam agora unidos. Estavam unidos tanto com Jesus quanto com os próprios judeus ali que foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, havia aí uma conexão, um só corpo, onde Cristo era o cabeça e onde havia um corpo formado por samaritanos e judeus. Ou seja, ele fez essa união aí de uma comunidade só, que não havia mais diferenciação entre judeus ou samaritanos. Todos eles eram agora filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ou seja, então eles também foram batizados em nome de Jesus, assim como os judeus foram lá em Atos 2, né? E agora eles estavam unidos através de sua conexão comum com Jesus Cristo. Ou seja, é importante ressaltar essa questão de Atos 2, a primeira vez que o batismo foi ministrado, a primeira vez que houve o batismo com o Espírito Santo, aqui em Atos 8, a primeira vez que o evangelho chega aos samaritanos. Então, houve essa necessidade de estabelecer essa conexão entre os samaritanos e os judeus, que agora eles não estavam mais separados, estavam unidos pelo evangelho, pelo batismo em Jesus Cristo e pela sua fé em Cristo Jesus. Agora eles faziam parte de um só corpo. Uma outra parte interessante também, que convém a gente ressaltar aqui, é justamente aqui em Atos 10, né? Onde há aquele episódio, deixa eu abrir aqui na Bíblia aqui, onde há aquele episódio onde Pedro ele prega a Cornélio e aos seus amigos, né? Ou aos seus empregados, e no caso ali ele tem um sonho onde o Senhor manda ele matar e comer aqueles animais que eram considerados pelos judeus impuros, e ali era uma forma de Deus ensinar, do Senhor ensinar a Pedro ampliar esse conceito da salvação, essa abrangência do sacrifício de Jesus, né? Mais especificamente ali, já no final do capítulo 10, né? Nós vemos que Pedro ele faz uma exposição, e lá em Atos 10 e 48, ele diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. É interessante que Pedro, até para a gente entender essa parte aqui, é interessante a gente ressaltar que sobre essa questão aqui de Pedro, era um outro ponto crucial. Era uma das primeiras vezes, inclusive para Pedro, que era pregado o evangelho aos gentios, né? Uma das primeiras vezes aí, e que esses gentios estava ampliando esse conceito aí de salvação, ou seja, até às vezes, muitas vezes eu creio que alguns cristãos naquela época não tinham esse entendimento ampliado sobre a salvação, como que a salvação chegaria aos gentios. Então, foi até uma lição ali para Pedro e também para os demais apóstolos, né, que nós vimos também lá em Atos 11, que Pedro precisa fazer uma defesa ali, porque que os gentios receberam o Espírito Santo, né? Mas, nos atendo aqui ao texto, a gente percebe que Pedro ele não está pregando para judeus que precisam da prova que Jesus ele é o Messias prometido pelos profetas. Não precisa estar citando versículos lá do Antigo Testamento para que provasse que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido. Mas ele estava pregando a gentios, ou seja, muitas vezes a gregos, às vezes até eram simpatizantes da religião judaica, mas não eram judeus por natureza. Então, eles apresentam aqui em Atos 10, 39, ele mostra que Jesus é o homem perfeito, que foi morto, que ressuscitou, e lá em Atos 10, 42, ele diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos
e de mortos. Ou seja, quem nele crê em Atos 10 e 43, de todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, ele não precisava fazer comprovações que Jesus era o Messias, porque muitas vezes os gentios não iam entender essa parte da lei, muitas das vezes. Alguns poderiam sim, por causa de algum conhecimento prévio já da lei, mas na verdade ele estava pregando que Jesus era o homem perfeito que morreu, ressuscitou, e quem nele crê, quem crê no nome de Jesus, quem se põe abaixo da sua autoridade, quem se põe debaixo do senhorio de Cristo, recebe o perdão dos pecados. Ou seja, esse outro ponto aqui era uma das primeiras vezes que a salvação chegava aos gentios, e Pedro, para concatenar novamente aí as suas ideias, a sua pregação, ele deságua aí no batismo em água em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e também evidenciando que a confissão que aqueles gentios fariam seriam em nome de Jesus, ou seja, estariam aí unidos com judeus, samaritanos e gentios, povos aí que por assim dizer, pelo pensamento humano nunca estariam unidos, porque uns odiavam uns aos outros, mas Cristo uniu a todos. Como nós vimos lá em Efésios, Deus derrubou essa parede de separação e fez um só corpo. Tá? É interessante ressaltar, inclusive, o que o pastor Alderi fala nesse artigo da Fides Reformada. Ele diz que é certo que o principal interesse de Lucas concentra-se na salvação oferecida em Jesus Cristo a toda a humanidade, a resposta pessoal a essa mensagem e as consequências dessa aceitação. Esse será o principal contexto para muitas alusões aos batismos feitos em Atos, inclusive nessas 4 passagens aí que nós vemos a menção do batismo em nome de Jesus. Então, uma outra coisa interessante que a gente já até comentou, mas ele diz também: entendemos que a expressão em nome de Jesus é explicitamente mencionada nessas 4 passagens porque elas são pontos de transição fundamentais na vida e na missão da igreja primitiva, nos quais era especialmente necessário declarar o pleno sentido do batismo cristão, ou seja, era um posicionamento dos apóstolos. Eles precisavam mostrar o que significava aquele batismo, o que significava aquela pregação, e uma unidade aí entre a pregação, o batismo, a comunidade, ou seja, tudo isso desaguava na centralidade de Cristo no Evangelho, né? Um outro ponto para a gente finalizar aqui, esse vídeo em Atos 19, né? E aqui já é o apóstolo Paulo aqui, que ele fala também a um pessoal que ele pergunta, né? Ele inclusive encontra, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ou seja, era um outro ponto muito importante ali, onde Paulo ele vai ali já na Ásia, né, em Éfeso ali, inclusive, e ele encontra esse pessoal, que alguns discípulos ali que não conheciam, né, que para Paulo, alguns comentaristas até entendem que Paulo viu aqueles homens como ainda crescendo na fé, ou nem mesmo que eram cristãos, por assim dizer, por conta da sua confissão, né? Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo, tinham somente sido iniciados ali somente no batismo de João, que era um batismo primitivo, era uma coisa de transição. Eles não tinham que ficar somente no batismo de João, eles tinham que crer naquele que vinha depois de João. Não é provável que o conhecimento daqueles homens era muito básico quanto no que concerne ao Evangelho. Então, Paulo ali os batiza, né? Vi que eles tinham uma linha muito tênue ali entre a fé deles, não era uma fé ainda madura. Então Paulo resolve batizar aqueles homens em nome de Jesus, evidenciando assim até o que o pastor Alderi fala, na verdade mostrando que a salvação chega a todos, né? Chega lá aos judeus,
chega aos samaritanos, chega aos gentios e chega também aos confins da terra, né? Essa parte, inclusive, já tinha aqui nos confins da terra aí, né? Nós vemos os estágios que isso foi chegado. Inclusive, o comentarista Howard Marshall, era aquele comentário de Atos, a gente tem em português, da série Cultura Bíblica, né? Aqueles pontinhos azuis da editora Vida Nova, se não me engano. Ele comenta que, na verdade, essa é a única menção que nós vemos um batismo duplo. Paulo achou necessário batizar aqueles homens em nome de Jesus para evidenciar ali uma confissão e, na verdade, aprofundá-los ainda mais no Evangelho de Deus, né? Fazê-los conhecer o Espírito Santo, fazê-los conhecer todo o Evangelho de Deus, pois eles ainda tinham um conhecimento muito raso ali no que concernia as coisas de Deus. Então, é interessante até o que tem um outro comentário. Na verdade, a pessoa e a obra de Jesus eram as principais fontes da identidade do movimento e o principal enfoque da sua missão. Então, era importante muitas vezes que o batismo ali fosse o ponto final ali de toda uma pregação, que eles puxavam uma linha toda de Cristo e ali desaguavam no batismo em nome de Jesus. Ou seja, evidenciava ali uma confissão, como já falado no início do vídeo, tá? Então, é até interessante um dado importante aqui, que no final do primeiro século ou no início do segundo século, a fórmula proferida por Jesus em Mateus tornou-se a maneira usual de expressar a tríplice conexão, ou seja, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo começou a ser ensinado aí. Então, no caso, nós percebemos que essas 4 passagens eram pontos muito específicos aí da história da igreja. Muitas vezes a gente pensa na igreja antigamente como é hoje, bem estabelecida, com diversos pontos em todos os lugares, muitas pessoas conhecidas. Então, e naquela época não era bem assim. Naquela época era uma questão de vida ou morte, era uma questão de convencimento. Claro que quem convencia era o Espírito Santo, mas usava homens. Então, os homens precisavam ter as suas estratégias para que pudessem espalhar aí o evangelho. Era uma questão de vida. Hoje ainda é e ainda deveria ser uma questão de vida ou morte, mas naquela época muito mais, estava bem no início. Jesus tinha acabado de ascender aos céus e deixar essa missão aos apóstolos, né? Então eles enfrentaram muitas perseguições até que pudessem estabelecer as comunidades, né? Então a gente percebe aí justamente esses pontos sensíveis aí da missão e da pregação dos apóstolos aí, né? Primeiro, e resumindo aqui, finalizando, o evangelho chegou lá aos judeus em Atos 2 e era importante colocar esses homens debaixo da autoridade de Jesus, né? Diferenciar esse batismo do batismo de João e do batismo dos prosélitos judeus. Lá em Atos 2 chega aos samaritanos, unindo aí, ou seja, os judeus foram batizados no nome de Jesus, os samaritanos também estão batizados no nome de Jesus e agora em um só corpo, unidos em Cristo Jesus. Agora o batismo, o evangelho chega aos gentios lá em Atos 10. Então, esses mesmos gentios que muitas das vezes, pelos olhos humanos, de forma impossível, não teria como eles chegarem ou estarem unidos de alguma forma aos judeus, no que diz a fé. Então, eles estão unidos agora pela confissão de fé em Jesus Cristo e pelo batismo também, uma coisa comum entre os três. E agora, Paulo chega à cidade de Éfeso, ali encontra homens que nem eram considerados cristãos por ele. Então, ele resolve aprofundar esses homens aí num relacionamento mais profundo e mais intenso com Jesus Cristo. Então, o vídeo ficou meio longo, mas que você possa aí compartilhar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, nós estamos à disposição aqui, tá? Então, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, assinar o sino das notificações para mais vídeos aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.